Sem maiores delongas, então, já vamos iniciar a fase inicial da exposição dos nossos convidados, em que cada um terá 15 minutos para fazer as suas considerações, e, portanto, eu já passo a palavra à doutora Maria Cecília Oliveira Gomes. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela sua presença conosco. Boa tarde a todos. Agradeço pelo honroso convite da Comissão de Juristas e pela oportunidade de contribuir para um debate tão importante quanto ao que tem por objetivo abordar as audiências públicas que estão sendo promovidas. Cumprimento a moderadora do painel, a doutora Ana Frazão, os demais membros da comissão que estão presentes e os caros colegas. Pude acompanhar os debates e todas as contribuições têm sido muito ricas. Espero poder contribuir também através dos comentários e endereçamentos que irei fazer no presente painel. Sou professora do Data Privacy Brasil, bem como doutoranda na USP, onde pesquiso o tema de relatório de impacto e risco associado a relatório de impacto. O painel se trata sobre inteligência artificial e riscos, gradação de riscos, hipóteses de riscos inaceitáveis e o princípio da precaução, que é tão importante quanto a doutora Ana Frazão estava comentando. Vale mencionar que há diversas formas de fazer gestão de risco em sistemas de inteligência artificial, e vários atores no âmbito internacional já vêm debatendo esse tema sob diferentes perspectivas, como na União Europeia, Unesco, OCDE, Conselho da Europa, o National Institute of Standards and Technology, entre vários outros que já foram mencionados nas audiências. Conforme as recomendações da Unesco para questões éticas envolvendo IA, precisamos considerar que essas tecnologias podem ser de grande utilidade para a humanidade, mas também é preciso considerar que existem preocupações éticas fundamentais, como, por exemplo, em relação aos preconceitos que elas podem incorporar e exacerbar, potencialmente resultando em discriminação, desigualdade, exclusão digital e uma ameaça à diversidade cultural, social e biológica e divisões sociais ou econômicas, bem como há uma necessidade de transparência e compreensão do funcionamento dos algoritmos e dos dados com os quais foram treinados, e o seu potencial impacto sobre, incluindo, mas não se limitando à dignidade humana, direitos humanos, liberdades fundamentais, igualdade de gênero, democracia, entre outros. Considerando esses aspectos e o que está previsto nos projetos de lei aqui analisados, decidi direcionar minha fala para uma das formas de gestão de risco, que leva em consideração questões éticas e avalia o impacto nos direitos humanos, liberdades fundamentais, entre outros, que é a avaliação de impacto. A avaliação de impacto existe em diversas áreas e em diferentes contextos, e é uma ferramenta que vem sendo utilizada há décadas. Só na área de proteção de dados estamos falando de quase 30 anos de debate sobre ela. Contudo, este é um debate recente no Brasil, levando em consideração a norma sobre relatório de impacto à proteção de dados pessoais previstas na LGPD a partir de 2018. E no que concerne às discussões envolvendo inteligência artificial, a avaliação de impacto tem ocupado um lugar de destaque como uma forma de avaliar riscos. Nesse sentido, a avaliação de impacto pode seguir diversas metodologias, sendo a mais comum em proteção de dados e a que vem sendo bastante debatida em inteligência artificial, a da abordagem baseada em risco, ou no inglês Risk-Based Approach, que já foi mencionada várias vezes nos painéis de ontem e de hoje das audiências. Essa é a metodologia que alguns atores internacionais têm discutido como caminho para avaliar riscos em sistemas de IA, e é a que parece ser referenciada mais diretamente no PL 21 de 2020, o qual menciona a gestão baseada em risco em seu artigo 6º, inciso 3º. Vale indicar que a expressão risco e formas de mitigação de risco aparecem em outros artigos desse mesmo projeto, bem como também aparece mencionado no PL 872 de 2021, no qual a mitigação de risco está indicada no artigo 4º, inciso 7º. Sobre isso, é necessário compreender o que podemos considerar como gestão baseada em risco e mitigação de risco, que são mencionadas nesses projetos.
Para isso, é importante entender um pouco sobre o debate internacional envolvendo abordagem baseada em risco. Podemos considerar que existem perspectivas distintas nesse debate. Isso porque a abordagem baseada em risco tem sido objeto de estudo e análise há anos sobre o quanto ela é adequada ou não para a prevenção de riscos aos direitos fundamentais. Isso porque ela tem sido interpretada por alguns setores de maneiras diferentes da sua real função. A avaliação de impacto ou a sua derivação, como um relatório de impacto previsto aqui no Brasil na LGPD, tem por função a prevenção de riscos aos direitos, bem como promover uma maior accountability e transparência. Essa função também vale para a avaliação de risco em IA, e muito dos debates tem se voltado para a reflexão de como, através da avaliação de impacto, é possível prevenir e evitar, é uma palavra muito importante, riscos éticos que envolvem direitos humanos e uma inteligência artificial. Nesse cenário, temos na mesa orientações distintas sobre como essa avaliação de risco precisa ser feita. Para alguns setores, se trata de uma mera conformidade legal, ou o que chamamos de checklist de compliance, ou risk compliance, na qual a preocupação é estar em conformidade com a regulação ou a lei, e não necessariamente com a prevenção de riscos aos direitos. Em contrapartida, alguns acadêmicos têm se posicionado de que a abordagem baseada em risco precisa ser orientada a direitos e ter como norte central a prevenção de riscos aos direitos dos seres humanos. Portanto, não se trata apenas da escolha sobre qual metodologia vai ser utilizada, mas também como ela vai ser interpretada, o que foi um pouco a provocação feita no painel 2 de ontem, ao questionar riscos e direitos na audiência. Eu concordo com o que foi mencionado, de que não há uma dicotomia entre riscos e direitos, mas entendo que, na verdade, se trata da forma de interpretação e implementação dos modelos metodológicos. Nessa perspectiva, a avaliação de impacto vem sendo debatida sob a terminologia de avaliação de impacto em IA, avaliação de impacto ética e avaliação de impacto de direitos humanos, sendo que todas elas possuem como guia uma abordagem voltada a princípios e a direitos, para que efetivamente possam ser prevenidos riscos. Algumas recomendações, como a da OCDE, falam da avaliação de impacto em direitos humanos e valores democráticos, e listam modelos e referências a esses valores. Assim como acontece no relatório de impacto à proteção de dados pessoais, o relatório de impacto em IA pode considerar os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, as liberdades civis também previstas na Constituição Federal e os princípios éticos em IA que estão sendo discutidos no cenário internacional, como, por exemplo, os 10 princípios recomendados pela OCDE e os princípios recomendados pela Unesco. Portanto, é imprescindível que seja considerada pela Comissão a adoção de avaliações de impacto em IA que possuem sua sistematização no substitutivo uma orientação à prevenção de riscos aos direitos, um embasamento nos princípios éticos e ter como eixo central de análise o ser humano, quando o sistema for a ele aplicado, podendo compreender tanto indivíduos quanto grupos. É possível seguir diferentes abordagens metodológicas, como a abordagem baseada em risco, que já foi muito mencionada, a abordagem baseada em direitos ou a abordagem baseada em riscos e benefícios. Contudo, o mais importante é compreender que o ser humano é o eixo central dessa análise, e esse é um ponto que está ausente em todos os 3 projetos de lei, ora analisados quando o tema risco é abordado por eles. Eles se voltam para uma gestão ou uma abordagem baseada em risco através da menção de mitigação de risco, por exemplo, sem necessariamente procedimentalizá-la, ou criar o instrumento da avaliação de impacto como uma das formas de gerir e evitar esse risco, assim como parece se voltar para o momento a posteriori, ou seja, não foca na abordagem baseada em risco, ser feita em modelos de IA,
que ainda não foram disponibilizados no mercado e ainda não têm riscos concretizados. É necessário que fique claro que essa avaliação precisa ser feita no momento do desenvolvimento da IA e que os riscos precisam ser avaliados e prevenidos antes de se concretizarem, sempre na lógica da prevenção e de se evitar o risco, que está alinhado com o princípio da precaução, e não necessariamente da mitigação, o que pode ser entendido quando os riscos já se concretizaram e a tecnologia está sendo avaliada depois de ser disponibilizada no mercado. Compreendido isto, é possível avaliar como esse risco será mensurado através da matriz de risco, que pode possuir gradações e níveis diferentes de mensuração, indo do mais simples, 3 níveis, baixo, moderado, alto, até 4 a 5 níveis de risco, que varia a partir do referencial que está sendo utilizado, e no cenário internacional existem hoje diversos tipos de sugestões de frameworks diferentes, e um caminho que pode ser seguido quando for regulamentado o presente tema é se valer de estudos de caso em diferentes setores para avaliar os tipos de risco em IA de maneira setorial, a partir de modelos de IA diferentes, sendo essa uma forma que se aproxima mais da realidade da avaliação de risco de um sistema específico e que pode servir como norte de análise e recomendação setorial sobre o tema. Considerando esses pontos, recomendaria à comissão a inserção da avaliação de impacto em IA, orientada a princípios e a direitos, bem como a sua sistematização no substitutivo que será desenvolvido, a fim de que tenhamos uma prevenção de riscos aos direitos dos seres humanos impactados pela IA de forma mais completa e efetiva. Eram essas minhas considerações iniciais sobre o tema. Agradeço pela oportunidade e continuo à disposição para os debates. Muito obrigada.